Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 71 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é integrais trigonométricas. Nós vamos resolver 4 integrais bem divertidas. Olha isso aqui. Cosseno ao cubo seno ao quadrado, cosseno ao cubo seno à quinta, cosseno ao cubo seno elevado a 17 e, por último, um desafio. Você sabe integrar o cosseno ao cubo vezes seno elevado a 100? Pois é, fica nessa live até o final, porque eu vou te ensinar como é que faz cada um dos exercícios passo a passo. E melhor ainda, você vai entender um padrão de resolução que você vai poder usar esse padrão para resolver várias outras integrais. Bora começar com o que é integrais trigonométricas. Basicamente, são integrais que possuem uma função trigonométrica dentro dela. Então, pode ser integral de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Se aparecer qualquer um desses itens, a gente chama de integral trigonométrica. Agora, tem as integrais imediatas. Qual é a integral de seno? Você não precisa fazer conta. A integral de seno é cosseno. Por quê? Você tem que saber as regras de derivação antes de entrar na matéria de derivadas. Porque as integrais é exatamente as derivadas ao contrário. Por que que a integral de seno é cosseno? Na verdade, não é cosseno, não, é menos seno. Faltou menos aqui. Por que a integral de seno é menos cosseno? Porque a derivada de menos cosseno vai dar seno, entendeu? Então, tudo aqui em integrais, a gente assume que é verdade porque a derivada é verdadeira. Integrais e derivadas são operações opostas, são operações inversas. Então, integral de seno menos cosseno. Qual é a integral de cosseno? Seno positivo. Qual é a integral de secante e tangente? Aí você tem que pensar assim. Para você passar em cálculo de primeira, em vez de ler integral de secante e tangente, muda a leitura. Quando aparecer uma integral, pensa assim, o que eu derivo que vai dar secante e tangente? A resposta é secante de x. É imediato, você não precisa fazer conta. O que eu derivo que vai dar cossecante e cotangente? Menos cossecante de x. O que eu derivo que vai dar secante ao quadrado? Tangente de x. O que eu derivo que vai dar cossecante ao quadrado? Menos cotangente de x. Essas 6 integrais aqui, a gente chama de integrais imediatas, porque você não faz conta. Você não usa nenhuma técnica, você não usa substituição, partes, frações parciais. É direto. É como se fosse, sei lá, 7 vezes 2. 14, é imediato. Tabuada, a gente decora, né? Você tem que decorar essas 6 regras aqui do mesmo jeito que você decorou a tabuada. Você vai usar isso toda hora. Mas se você deixar a resposta do jeito que eu pus aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Porque sempre que você tem integrais sem valores aqui embaixo, sem nada, é porque às vezes aparece integral assim, de 1 até 2, ou então de π até π sobre 4, entendeu? Se tem valores na integral, a gente chama de integral definida. Se não tem valor, aí a integral ela é indefinida. Então, sempre que aparecer esse tipo de integral, você tem que colocar um mais c. É mais c em todas essas respostas. Se você não colocar o mais c, você errou o exercício todo. Eu já vi muito professor cortar a questão toda só por causa do mais c. Isso aqui é a constante de integração. Por que ela aparece ali? Porque a derivada de constante é 0. Entendeu? Qual é a integral de cosseno? Pode ser seno mais 1, pode ser seno mais 2, pode ser seno mais 3. Na verdade, são infinitas respostas. Então, para você passar em cálculo de primeira, não esqueça a constante de integração. Vocês conhecem o padrão do AX mais B? Ele é muito legal. Sério. O padrão do AX mais B é o seguinte. Você pode usar em qualquer regra de integrais. Qualquer um.
Coloquei uma regra aleatória aqui. Integral de secante é ln de secante mais tangente. Tudo bem? É uma regra. Integral de secante é ln de secante mais tangente. Agora, e se aparecer secante de 3x mais 4? Secante de 10x menos 4? Secante de menos x mais 1? Aí você não pode usar essa regra, né? Essa regra só vale para secante de x. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber interpretar as fórmulas. Essa regra que eu pus aqui só vale para secante de x. Se for algo diferente de x aqui, você não pode usar essa regra. Aí vem a dica do ax mais b. É muito comum cair na prova ax mais b dentro das funções. Tipo, seno de 3x mais 4. Cosseno cosseno de, sei lá, 2x mais 1. É elevado a 3x menos 1. Entendeu? Pode aparecer o ax mais b dentro de várias funções. E o padrão é o mesmo. Qual que é a lógica? A fórmula é ln de secante mais tangente. Só que agora, aonde tem x, você vai escrever ax mais b. Então, aonde tem x, eu escrevi ax mais b. Sacou? Tangente de x vira tangente de ax mais b. Pronto. Só que depois você tem que dividir por a. Esse é o padrão do exercício. É a mesma fórmula de cima, onde tem x, põe ax mais b, depois divide todo mundo por a. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque quem não conhece essa dica aqui, vai ter que usar uma técnica chamada substituição para resolver essa integral. Mas se você sabe o que eu ensinei aqui agora, você vai fazer a substituição de cabeça. Olha que doido. Qual é a integral da secante de 3x mais 4? Vai ficar ln de secante de 3x mais 4. Tá vendo que o a é 3 e o b é 4? Secante de 3x mais 4 mais tangente de 3x mais 4. Tudo isso dividido por a. Quem é o a? 3. Tudo isso dividido por 3 mais c. Não esquece da constante de integração. Gente, para você acertar esse exercício aqui, usando substituição, você vai ter que fazer muita conta. Tá? Você tem que procurar formas de facilitar a sua vida. Você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a fazer as questões rápido. Se você faz a questão mais rápido, sobra mais tempo para você revisar as questões da prova, você resolve as questões com mais tranquilidade, seu estudo rende mais, aí sobra tempo para estudar as outras matérias. É só vantagem. Então, em vez de usar a regra de substituição, você pode resolver esse tipo de exercício de cabeça. E uma dica aqui para você estudar com mais eficiência. Olha o padrão. Os exercícios que eu coloquei aqui são muito parecidos. Parece que é o mesmo exercício. Como eu estou usando o quadro digital, eu posso duplicar a linha, né? Mas olha só, é a mesma coisa. É o mesmo padrão de exercício. Só vai mudar o ax mais b. Numa aula presencial, eu nunca iria conseguir fazer isso, né? A nossa aula vai render muito mais com essa ferramenta que eu estou usando. Vai ficar secante de 10x menos 4 mais tangente de 10x menos 4 sobre 10. Qual é a integral de secante de menos x mais 1? Vai ser secante de menos x mais 1 mais a tangente de menos x mais 1 dividido por menos 1, porque o a é menos 1. E por último, qual é a integral de 7? Secante de 7 menos 3x. Aqui é uma pegadinha. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter muita atenção. É ax mais b. Ax mais b. Eu posso escrever b mais ax? Posso. Está somando, né? Se você trocar as parcelas, não altera o resultado. Então, nesse caso aqui, o a não é o primeiro que aparece. O a é menos 3. E o b é 7. Cuidado com isso, tá? Então vai ficar secante de 3 menos 3x, mais tangente de 7 menos 3x, todo mundo dividido por menos 3, não é 7. Então, anota essa fórmula aí no seu caderno, porque isso aqui é um jeito de você resolver integrais difíceis de cabeça. Essa dica vai facilitar demais.
Quais são os tipos que existem? Tipos de funções trigonométricas? São 6. 6 funções trigonométricas. Olha aqui. Seno, cosseno, tangente. Essas 3 aqui todo mundo conhece, né? Agora eu já vi muito aluno que nunca ouviu falar de secante, de cossecante e de cotangente. Aí sabe o que acontece? Chega lá no cálculo 1 na faculdade e o professor pede para você calcular o limite da cossecante, a derivada de cotangente, a integral de secante. Você nem sabe o que é isso. E é por isso que o pessoal não passa em cálculo de primeira. Tá? É importante você conhecer as funções trigonométricas. Então, bora fazer uma revisão? O que é o seno de x? Isso aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui seja x. O ângulo oposto, o lado oposto a esse ângulo é o A. O lado adjacente a esse ângulo é o B. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus eu chamei de A e de B. O A é oposto ao ângulo, porque está longe. O B, ele está adjacente, ele está perto do ângulo. E o C é o lado que não forma o ângulo de 90 graus. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vocês lembram disso? O A e B é chamado de catetos. Tem que saber geometria também. Quando você passar em cálculo de primeira. E o C é chamado de hipotenusa. Enfim, esse A, eu vou chamar ele de CA. Porque CA, cateto adjacente. Opa, adjacente não, oposto. Vou chamar de CO. Por que oposto? Porque ele está longe do X. Ele está longe do ângulo. Agora, o B, eu vou chamar o B de CA. Porque é o cateto que está formando o ângulo. Tudo bem? E o C eu vou deixar, eu vou chamar de, sei lá, vamos chamar de H, para ficar mais fácil. H de hipotenusa. Como que você encontra o seno de x? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto. Isso aqui a gente estuda, né? Lá no ensino médio e tal. E a gente vai usar muito isso aqui no cálculo. Principalmente numa matéria chamada substituição trigonométrica. É uma das técnicas de integração. Para você resolver uma substituição trigonométrica, você tem que montar o triângulo retângulo, identificar o seno, cosseno, tangente. Então, para você passar em cálculo de primeira, trigonometria, geometria básica, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Claro que tudo depende, né, do que seu professor vai cobrar na sua prova. Não tem como estudar tudo, porque é muita matéria. Você tem que investigar quais são as matérias que têm mais chance de cair nessa prova. Porque se você está nessa live aqui, você quer passar em cálculo de primeira. Você não quer dominar tudo do cálculo. Olha só. O que é secante? Secante, não lembra seno? Olha, secante, seno. Aí, dá vontade de colocar seno aqui, não dá? Não é o seno, é o cosseno. É assim que eu lembrei. Cossecante lembra cosseno, não lembra? Olha, cossecante, dá vontade de pôr um cosseno aqui. Mas não é cosseno, é seno. E é tangente, lembra tangente, né? Mas aí é tangente mesmo, aqui não tem segredo não. Essas 3 funções aqui, elas são o inverso dessas 3. Entendeu? Secante, cossecante, cotangente vai ser o inverso de seno, de cosseno ou de tangente. O que é inverso? É você escrever 1 sobre. 1 sobre cosseno, inverso de cosseno. 1 sobre seno é o inverso de seno. 1 sobre tangente é o inverso da tangente. Então, secante, cossecante, cotangente é muito comum no cálculo 1. Derivada de secante, integral de cossecante. Tem que saber isso aqui, gente. Qual é a interpretação da secante no triângulo retângulo? Se é o inverso do cosseno, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Inverte. Hipotenusa sobre cateto adjacente. Cossecante é o inverso do seno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Inverte. Hipotenusa sobre cateto adjacente.
Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente é o inverte. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Então agora você conhece todas as 6 funções trigonométricas. É importante você já chegar no cálculo conhecendo, pelo menos sabendo o que é cada uma dessas funções. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Você tem uma base fraca em matemática? Põe aqui nos comentários. Me fala, como que é a sua base em matemática? Você sempre tirou notas boas? Ou em matemática você tirava nota baixa, pegava recuperação, tinha que investir em aulas particulares? Põe aqui nos comentários. Quero saber como que é a sua relação com a matemática, tá? Muito aluno fala o seguinte: não consigo estudar cálculo. Eu não vou conseguir passar em cálculo primeiro porque a minha base em matemática é muito fraca. E eu entendo isso, porque cálculo é uma matéria de matemática avançada. É uma matéria difícil, é uma matéria extensa. E o professor da faculdade, ele assume que você já sabe toda a matemática básica. E a matemática do ensino médio também, né? Você não precisa ter uma base boa em matemática para passar em cálculo de primeiro. Estou falando sério. Com o meu método, que é basicamente o método de identificação de padrões, você consegue aprender tudo o que você precisa de matemática básica para passar em cálculo de primeira em uma semana. 5 dias. Em 5 dias, eu passo tudo que você precisa saber de matemática básica para você passar em cálculo de primeira. Então, assim, matemática básica é a matéria infinita, gente. É coisa demais. Tá? É muita, muita matéria. E qual que é o erro dos alunos? Tenta estudar a matemática básica toda. Mas você não vai usar tudo. Quer ver uma coisa que, por exemplo, você não tem costume de usar no cálculo 1? PA e PG. PA e PG é uma matéria que não tem costume de usar. Fatoração. Sabe como é fatorar em números naturais? Isso é matemática básica. Mas a gente não tem costume de usar isso no cálculo. Enfim, você não tem que saber tudo de matemática básica. Você tem que saber aqueles conteúdos específicos. E isso varia para cada um. Porque cada professor cobra uma matéria diferente do cálculo. E para cada matéria, você vai precisar de revisar algum conteúdo de matemática básica. Mas não precisa de tudo. Se você ficar estudando toda a matemática básica para depois começar a estudar cálculo, você não vai passar em cálculo de primeiro. Então, o que você pode fazer? Pega as provas antigas do professor, começa a identificar padrões, identificar as questões que têm mais chance de cair e focar nos conteúdos, nas matérias que têm maior probabilidade de cair nessa prova. Você não está fazendo um curso de matemática básica. Você está fazendo um curso de cálculo 1. Então, tem que revisar uma coisinha ou outra. Foca no cálculo 1 e nas questões que têm mais chance de cair. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Não perde tempo estudando a matemática básica toda. E a mesma coisa vale para o pré-cálculo. Você está fazendo cálculo 1, aí muita gente fica estudando pré-cálculo. Nossa, pega lá reta, parábola, função modular. Aí, dependendo do seu professor, ele não cobra função modular. Você ficou estudando função modular à toa, porque não vai cair nessa prova. À toa não, né? Mas se o seu objetivo é passar em cálculo de primeira, você tem que otimizar o seu tempo. Você tem que estudar aquelas matérias específicas. Não estuda qualquer coisa, não. Mesma coisa pode ser aplicada no cálculo 2. Ah, eu não vou passar no cálculo 2 porque eu não sei cálculo 1. Aí começa a revisar o cálculo 1 todo. Limite, derivada, integral. Você não precisa saber o cálculo 1 todo para passar no cálculo 2. É uma coisinha ou outra que você tem que revisar. Entendeu? Cuidado com essa dica. Primeira questão, integral de cosseno ao cubo vezes seno ao quadrado de x. Primeiro passo, você vai pegar o termo que tem expoente ímpar e vai quebrar aí. Cosseno ao cubo vai virar cosseno ao quadrado vezes cosseno de x. Entendeu? Cosseno ao quadrado vezes cosseno de x é cosseno ao cubo.
Esse é o primeiro passo. Depois, você vai imaginar o que eu derivo e a resposta vai ser cosseno de x. O que eu derivo que a resposta é cosseno de x? Seno, né? Então a gente vai chamar A de seno, porque a derivada do seno é cosseno de x dx. A gente vai usar a técnica de substituição para resolver essa integral. Portanto, fazendo a substituição, esse termo todo aqui, eu vou substituir por dA. Vai ficar essa integral toda, esse termo aqui, simplesmente vai virar dA. Mas para você fazer a substituição, todo mundo tem que virar A. Todos os termos têm que virar A. Não basta você substituir um pedaço por A e deixar funções com x. Se você fizer isso, vai dar muito ruim e você não vai passar em cálculo de primeira. É um dos fundamentos da técnica de substituição. Todo mundo, toda variável tem que ser trocada. Então, seno de x tem que virar A também. Como? Porra, tá aqui, ó. A é seno de x, então aqui é fácil, né? Se tem seno ao quadrado de x, na hora de substituir vai ficar A ao quadrado. Substituição simples. Pronto. Acabou? Não, porque tem um cosseno ao quadrado ali. Como é que você vai substituir por A? Você sabe substituir o seno, mas o cosseno não tem jeito, né? Aí aqui vem um pouquinho de trigonometria. Só um pouquinho, olha só. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é a primeira relação fundamental da trigonometria. Você não tem que saber tudo de trigonometria, não, mas pelo menos essa regra aqui, tem que saber. Anota ela no seu caderno aí. Ela é uma das mais importantes. O cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 menos o seno ao quadrado de x. Eu só passei o cosseno para o outro lado, entendeu? O seno. Eu passei o seno de x para o outro lado. Eu isolei o cosseno ao quadrado. Então, aonde tem cosseno ao quadrado, eu posso escrever como 1 menos seno ao quadrado. E por que eu estou fazendo isso? Porque se aparece seno, a gente consegue substituir para A. Entendeu? Onde tem seno, eu vou escrever A. Então, se é 1 menos seno ao quadrado, vai ficar 1 menos A ao quadrado. Então, isso aqui está dando 1 menos A2. Agora a substituição terminou. Todo mundo virou A. E isso aqui é uma integral imediata. Integrar cosseno ao cubo vezes seno ao quadrado, a gente não sabe fazer. Mas com essa substituição, ficou fácil. O primeiro passo é abrir todo mundo, né? Fica A2 vezes 1, A2. A2 com A2 é A4. Então fica A2 menos A4. Só aplicar a regrinha do expoente. Integral de A2, A3 sobre 3. Integral de A4, A5 sobre 5, mais C. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você não pode deixar a resposta em A. Você tem que voltar para X. O X é seno, né? Então a resposta vai ser seno ao cubo de x sobre 3 menos seno à quinta de x sobre 5 mais 5. Essa é a resposta. Esse exercício é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Tem vários tipos. O tipo 3 é quando você tem que manipular para depois substituir. O ideal vai ser conhecer todos os tipos de substituição e aprofundar em cada um deles. Eu estou passando aqui o tipo 3 para vocês. Então, pega exercício do tipo 3 e faz vários exercícios. Não fica pegando vários tipos diferentes, não. Essa técnica de estudo vai fazer você passar em cálculo de primeira. Questão número 2. Cosseno ao cubo vezes seno à quinta. Você vai pegar um cosseno aqui do cosseno ao quadrado. Eu tenho cosseno ao cubo.
vai virar cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então, eu peguei um cosseno e coloquei do lado de fora. Por quê? Porque o cosseno de x é a derivada de seno. Eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar o a de seno e a derivada de seno é cosseno de x dx. Aonde tem cosseno de x dx, eu vou substituir por dA. Vai ficar dA aqui. Então, por isso que você coloca o cosseno separado. Porque o cosseno é a derivada de uma função. Agora, aonde tem seno, eu vou chamar de A. Então, se eu tenho seno à quinta, isso aqui vai virar A à quinta. Pronto. Para você acertar a questão de substituição e passar em cálculo de primeira, você tem que substituir todas as variáveis para x. Todas. Então, o nosso problema aqui é o cosseno ao quadrado. Como que o cosseno ao quadrado vai virar A? Não tem como, porque você está substituindo seno por A. Não tem seno, só tem cosseno. Então você tem que arrumar uma forma de transformar o cosseno em seno. Como que faz isso? Tem essa regra aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a primeira relação fundamental da trigonometria. Isola o cosseno ao quadrado. Vai ficar 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, aonde tem cosseno ao quadrado de x, eu posso reescrever como 1 menos o seno ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque o seno ao quadrado de x é A. Onde tem seno, eu vou escrever A. 1 menos seno ao quadrado vai virar A ao quadrado. Pronto. Agora a substituição está completa. O fundamento da substituição é você substituir todas as variáveis. Então, anota essa regrinha aqui. Ó. Isso aqui vai fazer você passar em cálculo de primeira. Esse tipo de questão você tem que conhecer a primeira relação fundamental da trigonometria. Perceba que agora virou uma integral imediata. Eu tenho a integral de a quinta vezes 1, a quinta. A quinta vezes a ao quadrado vai ser a sétima. Integra isso. Virou integral imediata, né? Regra do expoente. Vai ficar a sexta sobre 6 menos a oitava sobre 8 mais c. Se você quiser passar em cálculo de primeira, cuidado, porque muito aluno chega aqui e para. Tem que voltar para x no final. Lembra que o a era seno? Então, vai ficar seno a sexta de x sobre 6 menos seno a oitava de x sobre 8 mais c. Essa é a resposta do exercício. Fechou? Esse padrão de exercício aqui pode ser replicado para exercícios repetitivos. Então não fica só fazendo, não. Tenta identificar o padrão de resolução. Questão 3. Cosseno ao cubo vezes seno elevado a 17. Qual que é o primeiro passo? Colocar um cosseno para fora. Eu tenho cosseno ao cubo. Vai ficar cosseno ao quadrado vezes cosseno de x. Fechou? Aí agora, eu vou chamar o seno de A. Por que eu vou chamar o seno de A? Porque a derivada do seno é cosseno de x dx. Eu vou resolver essa integral por substituição. Aonde tem cosseno de x dx, eu vou substituir por dA. Então vai ficar cosseno ao quadrado, seno a 17, vezes dA. Só que para você passar em cálculo de primeira, sempre que você substituir, você tem que substituir todas as variáveis. Seno elevado a 17. O seno é A. Então, onde tem seno a 17, você vai colocar A elevado a 17. Pronto. Acabou? Não, porque tem um cosseno ao quadrado. Esse cosseno ao quadrado aqui tem que virar seno, para depois você chamar o seno de A. Aí você tem que saber a primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se você isolar o cosseno ao quadrado,
você pode escrever 1 menos seno ao quadrado de x. Aonde tem cosseno ao quadrado, eu posso reescrever como... Espera aí que ficou feio demais. Deixa eu organizar isso aqui, espera aí. Vou pôr uma reta aqui, depois aqui, separando a substituição. Pronto. Onde tem cosseno ao quadrado de x, esse pedaço aqui, ó, eu posso reescrever como 1 menos seno ao quadrado. E isso aqui vai fazer a substituição ser possível. Porque você vai substituir o seno por a. Quando você tinha cosseno ao quadrado, não tinha como substituir. Quando você transforma, é possível substituir. Aonde tem seno, você vai colocar a. 1 menos seno ao quadrado, você pode escrever como 1 menos a ao quadrado. Beleza? E agora? Virou uma integral imediata. Multiplica todo mundo por a elevado a 17. A elevado a 17 vezes 1 menos a elevado a 17 vezes a ao quadrado vai dar a elevado a 19. Pronto. Agora, virou uma integral imediata. Qual é a integral de a elevado a 17? A elevado a 18 sobre 18. Menos a elevado a 20 sobre 20. É isso aí. Mais c. Aí muito aluno chega aqui, para e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar no final de voltar para x. Quem que você chamou de a? Seno de x é a, lembra? Então, onde tem seno, você vai colocar. Onde tem a, você vai voltar para seno, né? Então, vai ficar seno de x elevado a 18 sobre 18 menos seno de x elevado a 20 sobre 20 mais c. Perceba que existe um padrão de resolução. Sempre que você tem cosseno ao cubo vezes seno elevado a qualquer coisa, você vai resolver sempre desse jeito. Posso passar um desafio para vocês? Eu não vou resolver. Cosseno ao cubo vezes seno elevado a 100. Você vai usar exatamente a técnica que eu ensinei. Tá bom? Não vou resolver. Vou deixar esse desafio para vocês treinarem. Porque para você passar em cálculo de primeira, não adianta ficar vendo o videozinho, não. Você tem que praticar também. Assiste a resolução desses 3 vídeos, tenta refazer eles, e depois pega essa questão aqui e refaz ela. Tá bom? Quando você chegar na resposta, põe aqui nos comentários. Eu falo se você acertou ou não. Combinado? Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Essa foi a live 71. A gente focou nas integrais trigonométricas que seguem o mesmo padrão. Cosseno ao cubo vezes seno elevado a qualquer coisa. É tipo cosseno ao cubo vezes seno elevado a qualquer número. O padrão de resolução é o mesmo. Pode ser cosseno ao cubo seno elevado a 1000, cosseno ao cubo vezes seno elevado a 17. Se cair qualquer coisa desse tipo na sua prova, você vai acertar. Você vai conseguir fazer bem rápido. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Sempre procure padrões que podem ser replicados. Eu comecei revisando as integrais trigonométricas que são imediatas. Então, integral de seno, cosseno, secante. Eu também passei um padrão muito interessante, que é o ax mais b. Você consegue fazer integrais por substituição de cabeça. Falamos também sobre a interpretação das funções trigonométricas no triângulo retângulo. Então, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, e relacionado com catetos, adjacente ou oposto com hipotenusa. Nossa, a gente viu muita coisa nessa live, né? Eu passei também algumas dicas para quem pensa que não vai passar em cálculo de primeira porque tem uma base fraca em matemática. E a gente resolveu 3 questões bem passo a passo. Eu quero que você pegue esse modelo e resolva a 4ª questão.
você vai resolver cosseno ao cubo vezes seno elevado a 100 de forma rápida. Você vai entender o poder da identificação de padrões. Então é isso, mas só um detalhe. Isso tem que ficar bem claro. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é o suficiente. Teve muitas matérias que infelizmente não deu tempo de passar. Eu sempre foco num tema específico para garantir que você vai entender o que eu estou falando. Mas, por exemplo, integração por partes, frações parciais, integrais, substituição trigonométrica, cálculo de área, cálculo de volume rotacional. Tem também integrais duplas, né, que a gente começa a entrar em várias variáveis. Tem integrais triplas, tem coordenadas polares, tem coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Então, assim, tem muita matéria, tem muitas opções que eu posso trazer para vocês. Se algum dos temas que eu falei aqui você achou interessante, põe nos comentários. Se tem algum tema que está te impedindo de passar em cálculo, alguma coisa que você não entende de jeito nenhum, põe nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. E tem alguma listinha na faculdade que você não consegue fazer? Aquela listinha de cálculo 1, cálculo 2 que não tem gabarito? Manda essa lista para mim, porque eu vou te ajudar. Me procura aí nas redes sociais, tem um WhatsApp aqui no YouTube. Manda essa lista para mim, porque eu vou te ajudar a passar em cálculo de primeira. Valeu!